Capítulo 928, Amara e Roxane. 2. Hã? Como você pode usar isso? Não sei, só sinto que agora posso. Ei, Roxane estreita os olhos. Espere aqui, ok. No momento seguinte, ela retorna com o poder vermelho na mão e o joga no cosmos novamente. Desta vez não houve segundos de atraso, a esfera vermelha voou direto em direção ao enorme sol vermelho, mas diferentemente do sol menor, o sol supermassivo não mudou. Um poder sombrio começou a cobrir o corpo de Roxane. Ah? Interessante, agora entendi, o que era aquela esfera, o poder das trevas de um demônio das sombras. E agora você pode usá-lo, não só eu, Darlene também pode. Amara fez beicinho quando viu a escuridão ao redor da irmã. Porque seu poder é mais forte que o meu, provavelmente porque minha conexão com Darlene é mais forte. Minhas raízes estão profundamente conectadas a Darlene, enquanto você é apenas um pequeno broto sem raízes. Roxane sorriu condescendentemente, um sorriso que irritou muito Amara. Amara ficou em silêncio enquanto rangia os dentes. No momento seguinte, um poder branco começou a surgir de seu corpo. O que você está fazendo? Fundindo-me ainda mais profundamente com meu planeta. Espera aí. O quê? Você consegue se fundir com o Victor conscientemente? Claro que sim, afinal, sou uma árvore anciã da positividade, sem mencionar que essa habilidade é uma habilidade básica das árvores positivas. Dentro da alma de Victor, as raízes da árvore da positividade começaram a penetrar cada vez mais fundo em sua alma até que ele chegou ao mesmo lugar que Roxane. Consequentemente, à medida que as raízes se aprofundavam, o poder da luz dos anjos nas mãos de Amara começou a ficar mais forte. Assim como o menor sol branco começou a crescer um pouco mais, quando as raízes chegaram ao mesmo lugar que Roxane, Amara chegou a um ponto em que não conseguia mais se separar de Victor. Você tem certeza disso? Não vou perder para minha irmã mais nova aí, quer eu queira ou não, sei que não posso fugir de Victor, então essa decisão é a mais sensata. Roxane torceu os lábios, o espírito competitivo de sua irmã era grande demais. De repente, Amara desaparece em uma luz de anjos e aparece novamente com uma esfera branca nas mãos. O essencial do Michael, Roxane murmurou. Com isso, Darlene terá atributos radiantes em seu dano. Ele queimará criaturas das trevas com 100% a mais de dano. Amara joga a esfera no cosmos, e novamente a esfera é absorvida pelo sol branco. Por que você está falando como se isso fosse um RPG? E por que você está chamando ele de querido? Amara ignora Roxane. E a testemunha começa a rir. Ah, esse poder. Seu corpo está coberto de chamas douradas. Roxane estreita os olhos e então olha para os poderes negativos. E com um aceno de mão, centenas de poderes voam em direção ao cosmos. Até mesmo o corpo de Diablo está junto. Com exceção do corpo de Diablo, tudo foi absorvido pelo sol vermelho. Amara permaneceu em silêncio incrédula diante desse absurdo, quando de repente um pilar de energia negativa explode de Roxane. Ah, o poder. O poder. Amara estreita os olhos ao ouvir isso. Ela não gostou nada disso. No momento seguinte, ela faz o mesmo que Roxane. Pega todas as esferas de atributos positivos e as joga no sol branco. De repente, o sol branco cresceu várias vezes, ficando apenas um pouco menor que o supermassivo sol vermelho. Um pilar de puro poder saiu do corpo de Amara, e ela riu. Ah, essa sensação de poder crescente era muito emocionante. De repente, as duas irmãs estremeceram visivelmente e pararam de se mover. Seu poder também parou de subir na forma de um pilar. Você sentiu isso? Perguntou Amara. Sim. Eu senti. Os dois se olharam por um momento e conversaram. Porra. Logo os corpos das duas mulheres foram puxados à força pelo cosmos. Uau! Se eu morrer, juro que voltarei à vida para matar você. Amara, não me culpe. Foi você quem usou todos os poderes como um louco, cadela. Roxane ia fazer alguma coisa, mas seu corpo foi absorvido pelo sol vermelho. No momento seguinte, o corpo de Amara foi absorvido pelo sol branco. Enquanto isso acontecia, o corpo de Diablo foi dissolvido nesses choques de poder e se tornou uma nova pequena estrela no cosmos, ao mesmo tempo em que o espaço que delimitava o cosmos do espaço branco dos poderes começou a encolher. O cosmos rapidamente começou a engolir todo o espaço branco, levando consigo todos os poderes armazenados ali. É claro que tal mudança também teve um impacto na realidade. Vamos colocar as cartas na mesa primeiro. Victor para de falar e abre bem os olhos. De repente, ele toca o peito e faz uma expressão como se estivesse com muita dor. Victor. Tosse. Victor tossiu sangue vermelho carmesim. Vencedor?
Ana rapidamente sai do colo de Victor e segura seu corpo. Perséfone faz o mesmo. Victor fala em linguagem dracônica: liberte. O espaço fechado que Victor havia selado se desfaz. Sua consciência começa a ficar pesada. Aconteceu alguma coisa no meu corpo. Não se preocupe. Vou ver o que é. Ele tenta falar calmamente como se nada tivesse acontecido. Mas isso só deixa as expressões das meninas ainda mais preocupadas. Logo sua consciência se esvai. A última coisa que ele vê são os gritos preocupados das duas mulheres. No momento seguinte, ele desperta dentro de si no que parece ser o cosmos. À distância ele pode ver duas gigantescas árvores do mundo cujos galhos abrangem toda a sua existência. O núcleo dessas árvores gigantescas parecia ser formado por duas estrelas supermassivas, uma branca e a outra vermelha. Victor estreita os olhos ao ver a situação interna de sua alma. Seus poderes não divinos estavam sendo forçados a se unir a um dos grupos pertencentes àquelas duas estrelas. E aqueles poderes que vinham de outras fontes criavam novas estrelas neste cosmos. Nenhum dano prejudicial estava acontecendo devido à robustez de sua alma, e porque as duas mulheres o estavam protegendo disso, mas devido à mudança abrupta na base de sua existência, seu corpo físico foi danificado, o que o levou a desmaiar, algo que também não era um problema. Ele podia ver que seu corpo de dragão já estava se curando do dano, e ele estava sendo apoiado por Amara. Falando das duas mulheres, Victor olhou para Roxane e Amara de Seiza no chão. A aparência das duas mulheres mudou completamente, especificamente seus cabelos. O cabelo vermelho carmesim de Roxane se tornou um cabelo de pura energia vermelha. O antigo cabelo dourado de Amara foi substituído por energia branca pura, assim como o de sua irmã. O que você fez? Desculpe, querida. Os dois disseram ao mesmo tempo enquanto Seiza permanecia no chão. O que você fez? Victor perguntou novamente, dando ênfase a cada palavra dita. Os corpos dos dois tremeram com o tom extremamente sério de Victor. Ele nem sequer aceitou as desculpas. Isso é maldade. Isso é maldade. Roxane estava suando frio como um porco esperando para ser abatido. A única coisa que ela queria para si era deixar Victor bravo com ela. Algo extremamente difícil considerando quem é Victor. Alguém que cuida muito bem da família. Temendo esse possível futuro, ela não perdeu tempo em jogar a irmã na cara dele. Foi culpa da Amara. Mentiroso. Mentiroso. Eu só usei o poder uma vez. Você estava muito animado e acabou usando mais poderes. Consequentemente, acabamos sendo sugados pelos dois sóis. Enquanto discutíamos o potencial de Ana, eu a levei ao lado mais profundo de sua alma para mostrar seus poderes adormecidos. Então ela teve a brilhante ideia de alimentar as estrelas que representavam sua divindade de Beijing e negatividade. Quando ela viu que nós ficamos mais fortes, e você também, ela mergulhou ainda mais fundo em sua alma e começou a lançar mais poderes estelares. Mentiroso. Mentiroso. Eu só joguei o poder uma vez. Você estava muito animado e acabou jogando mais poderes. Consequentemente, acabamos sendo sugados pelos dois sóis e isso aconteceu. Ela apontou para sua aparência alterada. Acabamos nos unindo às duas divindades. A culpa é sua. Foi você quem teve a ideia. Você lançou mais poderes. Victor coloca a mão na testa enquanto ouve o já das duas mulheres que jogam a culpa uma na outra sem parar. Chega. A voz estrondosa de Victor ecoou por toda parte. Oi. Ambos tremeram. Explique desde o começo o que aconteceu e não minta. Os dois assentiram e começaram a conversar sobre o que fizeram. Poucos minutos após terminar de explicar, Victor sentiu a cabeça a latejar. Parecia que juntar Roxane com a irmã a deixou mais burra. Victor respira fundo, e decreta: até que eu entenda a consequência que você causou, você está proibido de entrar nas profundezas da minha alma. Como um decreto dado por Deus, a habilidade dos dois de entrar nas profundezas da alma de Victor foi completamente proibida. Embora estivessem ligados a Victor, esse corpo e alma ainda eram de Victor, portanto ele tinha maior autoridade ali. Eu não tinha acesso a esse lugar de qualquer maneira. Amara murmurou. Para ela esse castigo não valia muita coisa. Afinal, ela só podia ver a alma profunda de Victor com a permissão de Roxane. O que não aconteceu com Roxane. Para a Mulher Vermelha esse castigo foi muito cruel. Impossível. Roxane disse em choque, pois ela ir até as profundezas da alma de Victor e descansar lá, era um dos seus maiores prazeres. Ela gostava da sensação acolhedora daquele lugar. A culpa é sua, Amara. Roxane gritou com pequenas lágrimas nos olhos enquanto começava a estrangular Amara. O guiar. Querida, você está brava comigo por sua causa. Victor ignora as duas mulheres por enquanto e espalha seus sentidos por toda sua alma.
Com o conhecimento que adquiriu, ele agora pode entender melhor sua situação. Após analisar todo o estado da alma, ele disse: entendo. Ao lançar esses poderes nos sóis, eles eliminaram todos os vestígios de mortalidade da minha alma, mudando assim toda a base interna da minha alma, e por causa disso meu corpo físico sofreu danos. O ponto de vista se torna mais alto, e agora ele pode ver toda a sua alma. No total, agora existem 3 reinos: o reino onde seus poderes estão localizados, que antes era seu mundo interno, o reino que são as conexões que ele tem com outros seres e planetas, e a parte mais profunda da alma, onde se localizava a representação física e espiritual de si mesmo. Indiretamente, esses tolos me ajudaram a progredir na divindade com suas piadas bobas. Ele também sentia que agora podia usar outros poderes com mais facilidade. Ele estala o dedo, e um pequeno buraco negro aparece em sua mão. Escuridão primordial de Ereb vazio. Em vez de se tornarem divindades, tornaram-se partes da minha divindade da negatividade. Todos os poderes que são nutridos pela energia negativa foram para a divindade da negatividade, e todos os poderes que são nutridos pela energia positiva foram para a divindade Bejin. Victor olhou para uma estrela. O que é isso? Ele não conseguia ler aquele poder, apesar de ser seu, e não conseguia ver os efeitos que tinha sobre si mesmo, mas ele sabia de uma coisa: aquela estrela não era uma divindade, mas sim uma característica. Victor olhou para Roshani e Amara. Vocês sabem o que é isso? A pergunta de Victor faz Roshani parar de aplicar o mata-leão em Amara. As duas irmãs olham para onde Victor está apontando. Não sabemos, disseram os dois em uníssono. Victor estreita os olhos. A partir de hoje, não toque em nenhuma parte da minha alma sem minha permissão expressa, ok? Sim, querido. Victor. Victor assentiu satisfeito. Embora o que eles fizeram o tenha beneficiado, isso ainda não muda o fato de que eles estavam brincando com uma parte importante de sua existência. Qualquer erro poderia levar a vários problemas para ele. Voltarei. Enquanto isso aprenderei as mudanças que você fez. Refletirei sobre o que você fez de errado e criarei outro mundo interno para mim. Sim, faremos isso. Eles responderam como duas crianças que foram pegas fazendo algo estúpido. Se eu perceber que você não aprendeu nada, punições serão dadas de acordo. Os olhos de Victor brilharam levemente. Amara e Roshani apenas assentiram rigidamente. Quando Victor desapareceu, Amara e Roshani ficaram em silêncio. Espero que ele me perdoe. Roshani suspirou. Ele vai te perdoar. Afinal, ele te ama. Amara não estava preocupada. Idiota, você não entende. Dessa vez o Darling está realmente chateado. Ele não fez nada porque viu que o dano não foi grande e ele se beneficiou. Mas se algo assim acontecer de novo, pode ter certeza que ele não terá misericórdia. Ele não vai me bater, nem me matar. Ele não faz isso. Ele me ama demais para isso. Mas ele vai parar de me abraçar, de me mimar. Para mim, como esposa dele, é o pior castigo. Não faz diferença nenhuma para mim. Idiota, vai ser pior para você. Lembre-se que você está aqui há pouco tempo. Ele pode muito bem te substituir. O rosto de Amara era oposto. Impossível. Ele não pode fazer isso. Estou profundamente ligado a ele, a menos que ele toque minha alma e transforme meu ego atual em um que o agrade. Ele pode controlar almas. Amara. Amara ficou em silêncio, e seu rosto começou a escurecer visivelmente. Isso é ruim. Estou ferrada. Roshani assentiu. É melhor você se comportar de agora em diante. Amara concordou. Ela não queria que seu ego fosse mudado. Mesmo que o corpo fosse dela, não seria ela. Capítulo 929. Perséfone e Victor. Ao acordar na realidade, a primeira coisa que Victor viu foi o rosto de Ana e Perséfone. Quanto tempo fiquei fora? 15 minutos. Eu disse que não era nada ruim. Victor, você é Deus dragão mais forte que eu já vi. Seu corpo é praticamente impenetrável. Sua regeneração é tão pervertida, e mesmo assim você cospe sangue. Como isso não é nada ruim? Perséfone estreitou os olhos. Eu nem sabia que você podia ser ferido hoje em dia até agora. Não me machuquei, apenas algo que aconteceu relacionado à minha alma e afetou meu corpo físico. Algo pequeno que já foi corrigido. O que aconteceu, Victor? Ana perguntou. Minha alma passou por um processo de limpeza, e todos os traços de mortalidade dentro dela desapareceram completamente, tudo ao mesmo tempo. Entendo, e por causa disso, seu corpo sofreu danos leves. Perséfone agora entendia o motivo da reação de Victor. Basicamente, sua alma estava trocando os pilares mortais pelos pilares mais robustos de um deus dragão. Esse processo normalmente é feito lentamente,
Mas, por algum motivo, tudo isso foi feito ao mesmo tempo. Se o corpo de Victor não fosse tão forte, e ele tivesse duas árvores do mundo para se sustentar, isso não teria causado apenas um dano menor. Qualquer outro deus normal já teria morrido. Em termos bem humanos, era como se Victor tivesse removido toda a sua estrutura óssea mortal e a substituído por uma estrutura óssea divina de uma só vez. Sim, nada de ruim aconteceu. Victor reforçou enquanto fazia seu sangue vermelho desaparecer. Isso significa agora que seu sangue é adorado como o dos deuses? Perguntou Ana. Não exatamente. Eu também sou um deus do sangue, afinal, então pode-se dizer que meu sangue é tão espesso que deveria ter ficado preto. Victor falou enquanto controlava seu próprio sangue, e o materializou na frente dos dois. Sim, é sangue preto. Victor assentiu quando viu a cor do seu sangue. Perséfone e Ana engoliram em seco ao ver o sangue de Victor flutuando. Cheirava tão bem e era tão rico em nutrientes. Victor fez um gesto com a mão e seu sangue desapareceu, fazendo as duas mulheres voltarem a si. Você ligou para as outras garotas? Perguntou o Victor. Ana não me deixou sair, disse Perséfone e acrescentou. Ela disse para confiar em você. Mas se tivessem passado 30 minutos, teríamos ligado. Obrigado, mãe. Não quero deixar as meninas preocupadas com algo pequeno como isso. Victor falou. Isso não é pouca coisa, Victor, é a sua segurança, disse Perséfone enquanto estreitava os olhos. Ana assentiu concordando com o que Perséfone disse. Victor apenas deu um leve sorriso. Para mim, é algo pequeno. Ele não considerava algo como sua segurança importante, pois sabia muito bem que, independentemente do que acontecesse, ficaria bem. Até mesmo sua morte é um tanto questionável agora. Afinal, graças à habilidade que recebeu do Deus Ancião, se ele morrer por alguma causa, ele se adaptará imediatamente a essa morte e voltará à vida graças às suas outras habilidades. E mesmo que ele pudesse morrer como um deus, ele só se refazeria novamente alguns milhares de anos depois. A única maneira possível de matar Victor agora era através de sua alma ou da própria morte apagando sua alma. Mas para aqueles que tentassem, esse processo seria uma surpresa muito desagradável devido ao horror cósmico oculto em sua alma. Victor não sabia exatamente quais eram suas habilidades em relação àquela criatura, mas de uma coisa tinha certeza, não cairia sem arrastar o inimigo consigo. E apesar de ainda estar em estado de bebê, ele tem certeza de que esse ser pode, de alguma forma, ferir um primordial. Só não sabe como ainda. Levando tudo isso em consideração, é razoável dizer que Victor é física e espiritualmente imortal. Portanto, ele não se preocupava com sua segurança. Para ele, a segurança de sua família era mais importante. Deixando esse pequeno assunto de lado, não é pouca coisa, rosnou Ana diante da falta de consideração de Victor por si mesmo. Seus olhos vermelhos e dracônicos brilharam levemente enquanto a própria realidade ao redor estremecia com suas palavras. Ela não gostou nem um pouco das palavras dele. Como mãe, era sua responsabilidade cuidar do filho, mesmo que tecnicamente ele não fosse mais seu filho, mas sim seu pai. O que importava era o sentimento. Se Victor protegesse sua família, quem o protegeria? A resposta era óbvia, sua própria família. Então Ana tomou uma decisão. Ela garantiria que a família fosse forte o suficiente para apoiá-lo. Ela se levantou do chão e flutuou em direção à saída, furiosa. Diante dessa raiva, a realidade ao seu redor pareceu falhar um pouco. Victor, sele minha habilidade única e permita que eu a use somente quando estiver perto de você. Tem certeza? Sim, não faz sentido ter um poder que eu não posso controlar. Muito bem. Victor assentiu e falou em língua draconiana. O poder único de Ana será selado e só será liberado quando ela estiver ao meu lado. No momento seguinte, os efeitos da raiva de Ana começaram a desaparecer completamente, mas seu humor e o brilho em seus olhos não diminuíram nem um pouco. Ela estava determinada e furiosa. Ao sair da sala, as portas foram fechadas, deixando Perséfone e Victor sozinhos. O que foi isso? Perséfone perguntou, confusa. Acordei um dragão. Victor riu. Suas palavras não eram um exagero. A Ana, até então, sempre agira como a segunda em comando quando ele, Violette, Sasa, Ruby, Natasia, Skatashi, Afrodite, Kaguya ou Agnes não estavam presentes, mas ela sempre o fazia como última opção, e não por vontade própria. Pode-se dizer que esse era o trabalho dela, então ela assumiu tudo e adquiriu muita experiência com isso, mas agora,
Parecia que isso não seria mais uma realidade. Ela não atuaria como líder reserva e se intrometeria ativamente em assuntos relacionados à facção. Interessante. Imagino que mudanças isso trará. Ana era muito respeitada no círculo íntimo de Victor, não apenas por ser a mãe dele, mas também pelo fato de que, apesar de ser uma mulher brutalmente honesta, era muito competente e se dava bem com todos. Ela não era uma borboleta social como Afrodite, que conseguia fazer até a mais quieta das mulheres, como Eva, falar, mas tinha ao seu redor o poder da honestidade que, mesmo desativado, agia inconscientemente, fazendo com que as pessoas se sentissem confortáveis com ela. Somando todos esses fatos, Ana era sem dúvida muito respeitada e, ao vê-la agindo proativamente para impulsionar as meninas, mudanças interessantes ocorrerão. E devido às mudanças recentes de Violette, Victor suspeitou que ela e Ana trabalhariam juntos para fazer todas essas mudanças acontecerem. Acordar um dragão. Bem, pode-se dizer que... Você planeja fazer dela uma esposa? Perguntou Perséfone. Vale mencionar que ela era uma deusa, e não uma deusa qualquer, uma deusa grega, e o conceito de limites não existe para esses deuses. A pergunta, Victor apenas lançou um sorriso neutro para Perséfone e não respondeu imediatamente. Ele pegou Perséfone e a colocou em seu colo, acariciou a deusa do submundo e os longos cabelos negros da primavera, depois empurrou o rosto dela contra o peito. Os chifres negros de dragão de Perséfone arranharam levemente o rosto de Victor, mas não causaram nenhum dano. Perséfone respirou fundo, sentindo o cheiro de Victor, e seu corpo começou a reagir ao cheiro do corpo dele. Era o cheiro do seu progenitor, era o cheiro de Victor, era o cheiro do homem que ela desejava para si, mas não pôde ter devido à intrusão de Afrodite e à sua própria estupidez. Perséfone ficou envergonhada ao se lembrar de suas ações no passado. Devido ao seu trabalho como governante e rainha do submundo, ela foi forçada a amadurecer mais rápido. Não que ela não fosse madura antes, afinal, ela já tinha filhos naquela época, mas sua atitude era muito ingênua, estúpida, imatura. Para alguém de seu status, bem, dizem que os deuses levam milhares de anos para amadurecer. Um bom exemplo disso foi o próprio deus rei Zeus, morto, que não amadureceu até o fim da vida. Os mortais dizem que a responsabilidade ajuda as pessoas a amadurecer, mas isso variava de pessoa para pessoa. A responsabilidade só fazia Zeus agir de forma mais imprudente do que antes, e o mesmo aconteceu com Poseidon. Agora que ela pensa nisso, os deuses gregos não eram diferentes dos humanos. Pode-se dizer que eles eram a representação perfeita do que os humanos fariam se não fossem limitados pelas leis da sociedade. Conhecendo os humanos, eles podiam agir ainda pior do que deuses e demônios juntos. Enquanto Perséfone se perdia em pensamentos, aceitando as carícias de Victor e sentindo seu cheiro, Victor, que estava em silêncio, começou a falar. Não pretendo fazer nada, Perséfone. Perséfone parou de pensar e olhou para Victor. O que você quer dizer? Exatamente o que eu quis dizer. Victor acariciou as bochechas de Perséfone e a fez olhar para cima. Não pretendo fazer nada. Vou deixar tudo acontecer naturalmente, como aconteceu antes. A única diferença é que não vou recusar nada. Perséfone estreitou os olhos levemente e disse com um sorriso divertido. Você é um idiota. Oh! Você não está dando escolha a ninguém. Está dando uma falsa sensação de escolha. Mas eu sei que, desde o momento em que os transformou em dragões, você não deixará nenhum deles escapar, incluindo Ana, Carmila, Nati e Estia, que não são exatamente parentes seus. Manipulação 101 no seu melhor. Ela bufou. Interessante. Você não colocou seu nome, Umph. Eu não estou mais incluído nisso. A prova disso é o jeito que estamos agora. Eu não sou burro. Consigo ver suas intenções com clareza cristalina. Os olhos de Victor brilharam de divertimento enquanto seus olhos violeta e carmesim focavam no rosto de Perséfone. Nesse caso, me diga. Quais são minhas intenções com você? Capítulo 930. Perséfone e Victor. 2. Perséfone se ajeita no colo de Victor, ela se levanta um pouco, depois se senta no colo dele, depois ajeita seus longos cabelos negros, jogando-os para trás, e coloca as duas mãos no ombro de Victor. Você quer me possuir? Os olhos negros de Perséfone brilharam levemente. Eu sinto claramente o seu desejo de me conquistar. Ela se inclina em direção a ele e seus rostos estão a centímetros um do outro. Desde que você me transformou em dragão e me trouxe aqui, eu pude sentir claramente seu desejo por mim.
Ela acariciou as bochechas de Victor de uma forma muito amorosa. Isso não é tudo. Você quer evitar pontas soltas, ponto que você quer dizer, não se faça de boba, não fica bem em você. Ela beija a bochecha dele e começa a lambê-la em direção ao pescoço. Quando ela cheira o pescoço dele, seus olhos brilham vermelho sangue por alguns segundos, mas ela não morde. Ela sabe que se fizer isso, vai quebrar seu dente. Seu corpo começou a esquentar ainda mais quando ela sentiu as mãos de Victor percorrendo seu corpo e se movendo lentamente em direção às suas nádegas. Ela soltou ar quente pelo nariz quando sentiu um grande membro pressionando contra sua entrada. Ela estava literalmente queimando por dentro. Seu fogo de dragão era tão quente que a estava afetando levemente. Eu sou a governante do inferno. Ela respira fundo. Assim como uma rainha ancestral. Você me quer ao seu lado tanto para garantir que você não precise procurar outro governante quanto para garantir o seu governo. Todos os níveis superiores de gestão da sua facção serão feitos por suas esposas. Dessa forma, vocês evitam a corrupção e exercem controle total sobre tudo, como esperado. Perséfone deu um leve sorriso. Claro que sim, não me subestime. Eu era uma rainha. Sei como você pensa. Você é muito tolo. O rosto de Perséfone se contraiu levemente quando ela ouviu a resposta de Victor. Victor agarra uma bela mecha do cabelo longo de Perséfone e a puxa para trás, fazendo-a olhar para ele. O interior de Perséfone se contraiu com esse movimento repentino, e ela respirou mais profundamente de desejo. Mas apesar de estar com muito calor e querer fazer coisas mais picantes, ela não conseguia ignorar as palavras de Victor, porque ele me chamou de idiota. Ela pensou confusa. Controle. Corrupção. Nada disso importa. Quem sou eu? Perséfone. Victor. Um deus dragão do caos. Ela abriu os olhos levemente quando entendeu o que ele queria dizer. Exatamente. Meu próprio nome me dá controle. Meu próprio poder me dá controle. Se eu quiser, com apenas uma palavra, posso apagar meu inferno da existência. Ninguém no inferno ousará agir contra mim porque eles sabem das consequências. Eles sabem do medo. O rosto de Victor tremeu levemente, revelando uma aparência distorcida, uma aparência que só foi revelada num piscar de olhos. Assim como eles também sabem que, por se comportarem e serem bons cidadãos, serão recompensados. Sabe por que te transformei em dragão? Não foi nada extravagante, por algo como controle, ou apoio político. É algo muito mais simples, algo mais primitivo. Victor empurra Perséfone para o chão. E em vez de ela cair no chão duro e ouvir um estrondo destruindo tudo, ela caiu em um colchão macio que, por algum milagre, suportou seu peso. Em certo momento, ela também ficou completamente sem roupas justamente por ser do jeito que veio ao mundo. Ela sentiu um membro duro perto de sua caverna inundada que com apenas uma estocada ela seria completamente devastada. Pequenos detalhes não lhe importavam tanto agora que ela olhava nos olhos sem vida e possessivos de Victor. Você é minha. Eu a conquistei. Roubei seu reino, seus soldados e a fiz minha. Portanto, você não fugirá. Ponto. É tão simples assim. Perséfone falou, incrédula. Eu sou um dragão, Perséfone. Pego o que eu quero. Nyx se submeteu a mim, portanto é minha. Gaia foi derrotada por mim, portanto é minha. Este. As deuses fugiram do panteão grego e foram para minha facção. Consequentemente, se submeteram a mim e se tornaram minhas. Os deuses que derrotei e tomei como meus escravos. Minha aluna que administra minha religião e meus queridos e leais fiéis que rezam para mim todos os dias. Eles são todos meus. A possessividade no tom de Victor realmente assustou Perséfone um pouco agora, mas ao mesmo tempo em que assustava, também a deixava muito molhada, porque sua própria natureza era fascinada pelo poder que jorrava de suas palavras. Devido à história que eles tinham juntos, esses sentimentos foram levados ainda mais longe. O tom de Victor suavizou um pouco, e ele comentou. Mas embora essas outras sejam minhas, apenas algumas podem sentir meu toque e afeição. Poucas podem ser chamadas de minhas esposas e ter o privilégio de ser um dragão. Verdade, não era Victor quem deveria lutar para que as mulheres chamassem a atenção delas. São as mulheres que devem lutar para que ele chame a atenção dele. Ele é o maior prêmio, ele é o mais forte, o mais bonito, o mais louco, o mais insano, o mais amoroso, o mais possessivo. Ele é o deus dragão do caos, líder da facção dos novos deuses, o ninho do dragão. E por causa da nossa história, Perséfone, você ganhou esse privilégio. Victor tocou gentilmente o rosto de Perséfone enquanto seus olhos violeta carmesim brilhavam com posse, desejo, gentileza e amor. Sinto muito por fazer você sofrer por mim,
Mas você mereceu. Perséfone ficou incrédula. Seria aquilo uma maneira de pedir perdão? Ela não sabia o que dizer agora, mas Victor era um homem tão confuso que ora era completamente insano, ora era completamente gentil e, ao mesmo tempo, sarcástico. Mas ela realmente se odiava por sentir seu coração bater mais rápido quando ouvia as palavras "sinto muito" vindas de Victor. Como muitas mulheres por aí, ela tinha audição seletiva e só se importava com a primeira metade da frase de Victor. Desculpe por não ter prestado atenção em você, mas você era uma completa vadia no passado. Pelo menos seu sofrimento lhe deu desenvolvimento de caráter. Os olhos de Perséfone começaram a lacrimejar mais. Ela tinha várias reclamações para fazer agora, principalmente relacionadas à maneira como Victor se desculpou com ela. Mas ela não se importava agora. Seus sentimentos de felicidade sobrepujavam completamente todos esses sentimentos confusos. Tudo o que lhe importava agora eram as intenções de Victor ao dizer aquelas palavras, mesmo que fosse confuso, e ao mesmo tempo em que ele não estava se desculpando completamente, ela entendia que ele a queria por si mesmo, algo que ela sempre quis. Quando Victor estava prestes a dizer mais alguma coisa, Perséfone envolveu ambos os braços em volta do pescoço dela e o beijou enquanto seu corpo voluptuoso estava praticamente colado ao corpo de Victor. Era como se ela quisesse se fundir com ele. Eles passaram alguns minutos se beijando como se quisessem imprimir todo o seu ser um no outro. Finalmente, ele é meu. A deusa dragão não se importava com mais nada agora. Dedicava todo aquele momento a ele. Toda a sua existência era dele agora, na vida e na morte. Para todo sempre. Sua alma começou a se conectar com Victor em um casamento de almas, da mesma forma que aconteceu com Afrodite. Parando de beijar Victor, ela olhou possessivamente para ele com olhos cheios de amor e desejo. Silêncio, querida. Só me fode, me faz esquecer de tudo. Achei que você nunca diria isso, querida. Victor deu um sorriso largo e, com uma só estocada, a preencheu completamente. Sim, logo começaram a ser ouvidos estrondos na mansão. Mundo interior de Victor. Roxane olhou com os olhos marejados para o reino das conexões de Victor e viu uma nova ilha aparecendo ao lado da de Afrodite. A ilha era estranha. A ilha tinha uma atmosfera de eterna primavera. Mas ao mesmo tempo tinha uma parte escura representando algo semelhante ao submundo. De repente, algo clicou na cabeça de Roxane quando ela entendeu o que aconteceu. Querida. Casou-se de novo. Roxane tentou abrir sua conexão com Victor para ver o que ele estava fazendo, mas não conseguiu. Afinal, ela está de castigo pela coisa estúpida que fez. Ao ver que não conseguia se conectar completamente com Victor, lágrimas começaram a cair dos olhos de Roxane. Pare de chorar, Roxane. Amara apareceu ao lado dela com um feixe de luz branca. Seus longos cabelos feitos de pura energia branca flutuavam de uma maneira hipnotizante. Mas não consigo me conectar totalmente com o Darling como antes. Ele me baniu. A culpa é toda sua. Amara revirou os olhos. Toda vez que encontrava Roxane, ela fazia questão de culpá-la, já que era ela quem exagerava no processo. Pare de me culpar. Eu não fiz tudo sozinha. Você também fez. Então a culpa não é só minha. E nossa. Hugo. Roxane resmungou enquanto enxugava o rosto. Afinal, o que é isso? Amara apontou para a nova ilha que apareceu de repente. Querida, fiz um casamento de almas. Com base nas características dela, deve ser Perséfone, um casamento de almas. Algo que só pode ser realizado por dois deuses. Perguntou Amara, tentando rememorar onde ouvira aquelas palavras antes. Ela se lembrava de ter sido em alguma conversa com suas irmãs mais velhas. Um deus também pode fazer isso involuntariamente. Por exemplo, uma mulher pode prometer a um homem que ela sempre será dele, ou um homem pode prometer a uma mulher que ele sempre será dela, e vice-versa. O requisito mínimo para que isso aconteça é ser um deus. Afinal, apenas os deuses têm o mínimo de acesso ao sistema. Devido à situação de Victor, que tem várias esposas, e ele é o mais forte. Quem realiza o casamento da alma são as esposas, e não o próprio Victor. Por isso, uma parte da alma da esposa aparece aqui neste lugar. Roxane explicou de forma monótona que, apesar de estar um pouco deprimida agora, ela ainda desempenhava seu papel de irmã mais velha, embora tecnicamente falando Amara fosse a irmã mais velha. Mas como Roxane amadureceu primeiro para uma forma madura, essa posição foi assumida por Roxane. Não é injusto. São só as esposas que fazem isso? Perguntou Amara. Bem, Darling é o maior prêmio. Roxane não achou injusto.
considerando o status de Victor, sem mencionar que, como as mais fortes em caso de uma possível morte, as esposas seriam protegidas com o traço de suas almas armazenado na alma de Victor. Amara olhou profundamente para aquelas ilhas flutuando uma ao lado da outra e de repente uma lâmpada brilhou em sua cabeça. Tive uma ideia. Ela olhou para Roxane com uma cara animada. Roxane, por outro lado, olhou para a irmã com desconfiança. Amara não se importou com esse olhar e disse, se minha ideia der certo, podemos facilmente ganhar o perdão de Darling. Os olhos de Roxane brilharam levemente de excitação, mas ela não cairia nas armadilhas de Amara e ouviria sua ideia primeiro. Conte-me sua ideia. Devido à autoridade de Darling como um deus da mais alta hierarquia em termos de divindade, é muito fácil para ele realizar um casamento de alma com sua esposa. Então o que podemos fazer é aconselhá-lo a fazer isso. Também podemos ajudá-lo nisso. Casando todas as suas esposas dessa maneira, ele ficará feliz e me perdoará. É uma boa ideia. Roxane sorriu animadamente. Perdoe-nos, não se esqueça de mim. Resmungou Amara. Tanto faz. Roxane bufou. As veias da cabeça de Amara saltaram. Ah, é? Nesse caso, faça tudo sozinha. Aposto que você consegue facilmente. Ela bufou. Roxane não reagiu imediatamente às palavras de Amara, apenas quando pensou sobre esse tópico específico e percebeu que não tinha ideia do que fazer. Ela disse. Espere, espere. Você sabe como fazer isso? Claro que eu sei. Diferente de você que é uma árvore do mundo solitária, eu tenho contato com minhas outras irmãs mais velhas. Elas me ensinaram alguns truques. Gabou-se Amara. Roxane não se importava com o ataque de Amara. Ela não se importava com outras vadias, contanto que tivesse Victor ao seu lado. Diga-me como fazer isso. Eu não vou. Amara bufou e começou a correr, mas parou imediatamente quando ouviu o que Roxane disse. Espere, irmã. Me desculpe. Roxane mordeu o lábio. Ela sabia que estava agindo de forma muito mesquinha com Amara devido a vários sentimentos envolvidos, principalmente o de não querer dividir espaço com ela. Sem mencionar que ela também não queria assumir a culpa pelo incidente anterior. Peço desculpas de verdade. Por favor, me ajude com isso. Não quero passar mais um momento sem me sentir querida. Prometa que tentará me tratar melhor. Sim, eu prometo. Tentarei não ser muito má com você, Roxane prometeu. Amara olhou para Roxane com indiferença, tentando detectar qualquer mentira vinda da irmã, mas logo suspirou, resignada. Tudo bem, eu te ensino, e podemos fazer isso com a Darling. Eba! Obrigada, mana. Roxane abraçou. Tanto faz. Ela bufou, ainda não se sentindo satisfeita, mas como irmã mais velha. Capítulo 931. Um poder quebrado. Sininho, sininho, sininho. Estrondo, estrondo. Sons de estrondos estrondosos e metais colidindo ecoavam ao redor. No céu, 5 mulheres loiras com expressões semelhantes travavam uma batalha. Claramente, essas mulheres eram parentes entre si. Alguns diriam que representavam 3 gerações de mulheres do mesmo clã, todas guerreiras. Você está usando muita energia, Sasa, Carmila disse enquanto pairava no ar, seus olhos e seus chifres de dragão brilhando com seu poder relâmpago. Ela estava claramente carregada e transbordando de poder. Outro estrondo estrondoso foi ouvido, e no momento seguinte, Lightning colidiu com Carmila, um zumbido ensurdecedor ecoando do impacto. Sasa apareceu na frente de Carmila, lembrando a aparência dela, com a única diferença de que seus braços e pernas estavam cobertos de energia relâmpago amarela. Apesar do som de metais se chocando, as mulheres do clã Fulger não usavam armas para lutar, mas sim suas próprias mãos, que eram mais poderosas do que a maioria das armas existentes. Como era apenas um treinamento conjunto para se acostumarem ao poder delas, não havia necessidade de levar isso muito a sério. Mas não era isso que as outras mulheres do clã Fulger pensavam. Um raio começou a se formar perto do peito de Sasa e Carmila ergueu uma sobrancelha ao sentir essa energia poderosa. No instante seguinte, ela agarrou a mão de Sasa, girou e jogou a garota para longe. Sasa ajustou seu centro de gravidade à medida que relâmpagos mais densos cobriam seu corpo, e o clima ao seu redor começou a mudar devido à eletricidade. As feições de Sasa começaram a se distorcer e a se tornar mais selvagens quando escamas de dragão douradas surgiram em seu pescoço. Em sua boca se abriu de forma normal, revelando seus dentes afiados. Asas de dragão douradas surgiram atrás dela como se estivessem ali para ajustar ainda mais seu centro de gravidade. Vocês são todos tão competitivos. Bem, vocês são meus descendentes,
Então, é claro que são. Carmila riu, e assim como Sasa, seu corpo foi coberto de poder, suas feições começaram a se transformar, e poder puro começou a se formar em seu peito também. A rapidez com que Carmila processou a transformação demonstrou sua habilidade em controlar o próprio corpo, mesmo que agora existisse em uma forma completamente diferente da anterior. Os milênios de treinamento em seu corpo anterior não foram em vão, e sua experiência foi inestimável. Porém, mesmo que Sasa não tivesse isso, ela tinha algo mais. Puro potencial. No momento seguinte, 2 rugidos de dragão foram ouvidos, seguidos por enormes raios de plasma puro. Sim, sim. Chegou. A luta pelo poder, Lacus. Pepper pulou animadamente. Sim, sim, incrível, respondeu Lacus em tom monótono ao entusiasmo de Pepper. A luta pelo poder. Sim, sim, luta pelo poder. Eu já entendi, droga. Lacus bateu o pé, irritada, causando um pequeno terremoto ao seu redor. Infelizmente, ao contrário do que Pepper, Siena e Lacus esperavam, não houve disputa de poder. Quando os 2 raios de poder colidiram, eles se anularam completamente e causaram apenas uma explosão ensurdecedora de raios e trovões. Ponto impossível. Não houve disputa de poder. Eu até preparei meu controle para girar o analógico. Pepper falou enquanto exibia seu controle de console. Ponto onde você conseguiu isso? Siena perguntou curiosa, pois não tinha visto Pepper com seus pertences ou sua bolsa de sempre. Eu consegui, disse Pepper, como se fosse algo simples de fazer, o que, no caso dos dragões verdadeiros, era de fato simples, já que a linguagem dos dragões em forma rúnica era natural para eles. A única diferença era que alguns tinham mais talento para isso do que outros. No entanto, sem exceção, todos os dragões verdadeiros podiam facilmente usar o nível iniciante deste poder, mas como eles tinham se transformado em dragões apenas algumas horas atrás, e Pepper já estava usando esse poder, isso mostrou seu potencial nessa arte, embora esse potencial não fosse o mesmo de Ana, que tinha lutado para controlar seu poder e precisava ser selada por Victor até que pudesse se acostumar com ele. Como você fez isso? Perguntou Siena, curiosa. Acabei de pensar no que eu queria criar e disse em voz alta. Senti meus níveis de energia diminuindo e, de repente, o que eu disse apareceu. Apesar da explicação de Pepper ser bastante confusa, Siena entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Embora não fossem gênios como Ruby, as irmãs Scarlet não eram incompetentes. Você não se torna uma das filhas de Scatache sem ter algum tipo de talento. E como irmãs que se conheciam há muito tempo, elas se entendiam perfeitamente. Maçã. Siena sentiu sua energia diminuindo e, no momento seguinte, uma maçã vermelha, exatamente como ela havia imaginado, apareceu em sua mão. Por que uma maçã? Perguntou Lacus, intrigado. Ela não poderia ter criado outra coisa, sempre quis experimentar esta fruta. Afinal, ela é vermelha como nós. Siena abriu a boca e mordeu a fruta com seus dentes afiados. Não tem gosto de nada, é porque vocês não conhecem o sabor de uma maçã de verdade, interrompeu Rose para o grupo. Como a dragão o mais velha presente, ela estava ali para ajudar as outras meninas a entenderem melhor. Nosso controle sobre a criação depende inteiramente da nossa perspectiva da realidade, e é por isso que sua maçã não tem gosto, explicou ela. Entendo. Disse Siena. Lacus abriu a mão e disse, morango. No momento seguinte, vários morangos apareceram na mão de Lacus. Ela deu um leve sorriso e disse, experimentem, Pepper, Siena, entregando as frutas às irmãs. Siena olhou para Lacus com desconfiança. Como irmã mais velha, ela estava ciente do lado travesso de Lacus. Por outro lado, Pepper não suspeitou de nada e simplesmente comeu sem pensar muito. Pepper arregalou os olhos e corou levemente ao olhar para Lacus. Lacus. Você. Como é? É uma delícia, não é? Perguntou Lacus com o mesmo sorriso no rosto. Pepper assentiu, com o rosto ainda mais vermelho. Ela nunca imaginou que sua irmã pudesse ser tão travessa. Ela esperava esse tipo de comportamento de Natasia, Nati, Roberta, Maria, Agnes ou Violette, mas não da irmã. Siena estreitou os olhos, desconfiada, mas também curiosa. Olhou para o morango e o comeu. No instante seguinte, assim como Pepper, arregalou os olhos e corou um pouco. Seu pervertido. Ela acusou. Lacus apenas sorriu e não disse nada, como se não tivesse feito nada de errado. Curiosas sobre o que estavam falando, Rose pegou alguns morangos da mão de Siena e os comeu também.
Ao contrário das irmãs Scarlett, que reagiram intensamente, ela apenas ergueu uma sobrancelha, divertida. Gosto da semente do Victor, hein? Essa é uma maneira bem criativa de usar esse poder. Nosso controle sobre a criação depende inteiramente de nossa perspectiva da realidade. Lacus repetiu as palavras de Rose com um sorriso astuto. Isso significa que posso fazer um morango ter o sabor que eu quiser, mas se o morango não tiver gosto de morango, ainda é um morango. Não seria apenas um novo alimento com o formato de um morango? Perguntou Pepper. Simplesmente não seria um morango, certo? Não exatamente. Como Lacus não conhece o sabor de um morango, ela pode improvisar com sua própria perspectiva e imaginação. De certa forma, não seria errado, porque, do ponto de vista dela, é assim que um morango deveria ser, explicou Rose. Este poder é bastante perigoso. Siena estreitou os olhos. Se não tomarmos cuidado, podemos causar danos irreversíveis. É por isso que Darling está cuidando pessoalmente de Anna. Ele é o único que não será afetado pelos poderes dela, já que é forte demais para isso, disse Scatashi enquanto caminhava em direção às filhas. Sem dizer nada, ela pegou o morango da mão de Lacus e engoliu. Delicioso. Ela exibiu um sorriso satisfeito e um tanto indecente. Siena, Lacus e Pepper apenas olharam para a mãe, incrédulos, mas balançaram a cabeça como se não tivessem escolha. Vários estrondos foram ouvidos novamente, desta vez um pouco mais perto deles. O grupo olhou para cima e viu Carmilla no meio, lidando com Sasa, Natasha, Nati e Victoria. Mesmo em uma situação de 4 contra 1, com todos os seus oponentes sendo dragões, com a experiência de Carmilla, ela estava se saindo muito bem. No entanto, estava claramente sob pressão. Ela havia parado completamente de falar para se concentrar na luta. As 5 mulheres desapareceram novamente, deixando rastros de raios para trás, e se chocaram no meio da arena. A luta foi tão rápida que, se não fossem os sentidos anormais dos dragões, os espectadores nem conseguiriam ver o que estava acontecendo, e mesmo para Scatashi, ela não seria uma exceção porque, devido à mudança de raça, as mulheres do clã Fulger se tornaram ainda mais rápidas, capazes de fazer vários movimentos em menos de um segundo. Por exemplo, quando Carmilla, Victoria, Nati, Natasha e Sasa se enfrentaram novamente, Sasa atacou o rosto de Carmilla com suas garras, que defendeu o ataque antes de revidar, apenas para errar quando Sasa desviou do golpe e se afastou chutando o estômago de Carmilla. Em seguida, Natasha veio por trás e atacou com suas garras relâmpago, causando dano a Carmilla. A mulher mais velha rosnou, virou-se e deu um soco no rosto da filha antes de desaparecer para atacar Nati, que se aproximava do outro lado. Mas enquanto ela estava focada em Nati, Victoria veio de lado e tentou chutá-la de volta. Sentindo o perigo, Carmilla se jogou para frente, evitando o ataque e caindo no chão apoiada nas mãos, atacando em seguida o rosto de Nati com os pés. Todos esses movimentos aconteceram em menos de um segundo. O clã Fulger estava colocando em prática o que os grandes guerreiros sempre diziam, que um segundo era suficiente para mudar completamente o ritmo da batalha. Com a velocidade atual, as garotas tinham seu próprio ritmo de luta, e só com essa velocidade, elas eram superiores a muitos outros seres por aí, até mesmo as que suas próprias irmãs. Afinal, o clã Fulger não só tinha uma velocidade absurda, mas também o poder físico explosivo dos dragões verdadeiros. Se este planeta não fosse fortalecido por Darling, eu realmente pensaria que este lugar poderia ser destruído. Agnes não pôde deixar de dizer, chamando a atenção de todos. Atualmente, Agnes, Rose, Scatashi, Eleanor, Violette, Natasha, Sasa, Carmilla, Victoria, Nati, Siena, Lacus e Pepper estavam treinando neste coliseu projetado especificamente por Victor para resistir ao poder de um dragão. Os clãs Fulger, Snow, Scarlett e Adastelle estavam participando do treinamento conjunto nesta arena, enquanto as outras garotas e deusas estavam em arenas diferentes. Por serem seres diferentes, as deusas estavam em uma arena separada, ainda mais resistente do que esta. Afinal, elas não eram apenas deuses comuns, mas deuses dragão. Então seus poderes foram elevados ao máximo. Não acho que este planeta possa ser destruído tão facilmente. Você consegue sentir, certo? Disse Eleanor. Sim. Agnes assentiu ao entender o que Eleanor estava falando. Como um dragão, todos sabiam o quão forte este planeta era, e pelo que sentiam emanando de seu centro, a quantidade de energia que o sustentava era surreal. Carmilla certamente astuta, disse Scatashi após observar a luta do clã Fulger por alguns minutos. O que você quer dizer,
Mãe? Perguntou Siena. Estou falando sobre ela usar seus descendentes para recuperar seus antigos instintos e, ao mesmo tempo, ajudá-los a se acostumarem com seus corpos. Ela é realmente tão forte. Eu sei que ela é a mãe da Anastasia, mas ela mal consegue se defender na batalha. Carmilla é mais velha que eu, sabia? Scatachi sorriu. Ela pertence à geração ancestral dos condes vampiros, e ao contrário da geração atual, que meio que herdou o título, Carmilla teve que lutar contra vários outros vampiros anciões do passado que não eram fracos, sem mencionar que ela nunca parou completamente de treinar. Mesmo que não conseguisse ficar mais forte devido às limitações do seu corpo, suas técnicas não estavam estagnadas. Pense em mim, um pouco mais velha, que nunca parou de treinar, mas não conseguia treinar como eu por causa das suas responsabilidades. Scatachi não estava exagerando, apenas constatando fatos. Embora Carmilla nunca tenha parado de treinar, ela teve que dividir seu tempo entre liderar o clã e cuidar dos negócios crescentes do clã no passado. Por causa disso, ela nunca teve a oportunidade de se concentrar totalmente em seu treinamento. No entanto, ela nunca o abandonou completamente. Só por isso, ela já era melhor do que muitos vampiros nobres preguiçosos por aí. Depois de tanto falar, as irmãs Scarlet não tiveram escolha a não ser vigiar Carmilla, já que Scatachi raramente elogiava as habilidades de alguém como fazia agora. A última vez que ela fez isso foi com Victor, e todos sabem o tipo de monstro que ele se tornou. Quanto a ela não conseguir revidar completamente. Bem, isso não é normal. Afinal, suas filhas e neta não são fracas. Com a melhora trazida pela mudança de raça, é bastante surpreendente que ela ainda consiga lidar com seus 4 descendentes, disse Scatachi. Não se esqueça do fato de que ela também tem a experiência de observar Anastasia, acrescentou Rose. De fato, Scatachi assentiu. É por isso que digo que a experiência de combate é muito importante, disse Rose. Correto, Scatachi assentiu novamente. Mas e o Victor? Ele não era exatamente experiente quando destruiu um panteão, certo? Perguntou Pepper, inocentemente. Os rostos de Rose e Scatachi se contraíram levemente. Não use Victor como referência de bom senso. Além disso, mesmo alguém experiente não consegue lidar com um poder tão superior, disse Rose. Como esperado de Darling, ele é o mais forte. Pepper assentiu com satisfação.